A paz do Senhor, meus irmãos, passando por aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que fiz a respeito de um trecho da Palavra de Deus. Coríntios capítulo 11, está ali Paulo sendo questionado a respeito de alguns assuntos, confrontado a respeito de algumas informações que recebeu da igreja de Coríntios, e ele se vê na posição como cofundador da igreja, porque quem fundou foi Cristo, mas usou Paulo para isso. Ele se vê na obrigação de dar algumas orientações àquela igreja. E então ele se dirige a Coríntios por intermédio de sua carta, levando essas orientações. Mais especificamente, o que me chama a atenção é quando ele trata a respeito do uso do véu na igreja. A igreja de Coríntios queria impor sobre as irmãs que elas deveriam cobrir a cabeça ao dobrar os joelhos para orar, cobrir a cabeça no momento da profecia, no momento da meditação da palavra, que elas deveriam estar de cabeça coberta. Porque eles entendiam que isso, a igreja de Corinto tinha o entendimento que isso diferenciava as irmãs da igreja das mulheres que cultualmente já tinham a cabeça raspada, que a gente conhece muito bem, lendo o texto a gente entende que ele está falando de mulheres que eram sacerdotisas, que em seus cultos elas tinham práticas sensuais, práticas sexuais, e elas normalmente tinham a cabeça raspada. Então, para fazer diferença entre essas sacerdotisas, também conhecidas como prostitutas cultuais, e fazer diferença entre elas e as irmãs da igreja de Corinto, entendeu-se que elas deveriam estar sempre de cabeça coberta. Paulo então traz uma orientação e diz: olha, tudo bem se você quer usar o véu, se você acha certo usar o véu, mas se isso for um assunto para discordância, para contenda, para questões que vão causar desconforto entre os irmãos, entenda que nas outras igrejas nós não temos esse costume. Não é costume das outras igrejas, mas tudo bem se você quer usar. Porém, irmãs, Deus já deu para vocês o cabelo em lugar de véu. Paulo diz que para o homem é desonra estar de cabelo crescido, porque não é costume, a gente está falando de costume, está falando de sociedade. E para a mulher é glória, porque o que o cabelo comprido representa? Se você for olhar a fundo, o cabelo traz submissão, traz humildade, traz reverência. Então são símbolos que o cabelo traz para a mulher. E para o homem, o cabelo crescido já não traz a mesma referência, né? O que traz para o homem uma boa referência é o cabelo curto, é disciplina, ordem, organização, autoridade, postura de guerra, de luta, de defesa e de ataque, né? Então é isso que o cabelo traz para esses dois gêneros. No entanto, irmãs, Paulo orienta: se você quer cortar o cabelo, tudo bem, mas raspa logo a cabeça, né? Raspa a cabeça que tá tudo certo. Paulo não está proibindo o corte de cabelo. Paulo está dizendo que o seu cabelo é véu. Aí você decide o tamanho do véu que você quer usar. Porém, na hora de dobrar o seu joelho para orar, se Deus lhe tomar em profecia, se Deus lhe conduz ao culto, você tem que cobrir a cabeça. Pasmem, a gente olha aí a igreja do véu e acha que só eles que usam o véu, mas recentemente, inclusive a igreja católica e algumas beatas, como nós conhecemos, que são aquelas mulheres que têm mais frequência de oração e de reuniões religiosas dentro da igreja católica, usam o véu. E a Assembleia de Deus recentemente também usava o véu. Há um pouco mais ou menos, dependendo da margem de erro, 50 anos atrás, a igreja Assembleia de Deus também usava o véu. Na década de 50, entre a década de 50 e a década de 70, começou a mudar o entendimento da Assembleia de Deus e eles começaram a ser mais flexíveis, levando em consideração a geografia,
o espaço onde estava inserido, a cultura da região onde estava inserido. Mas a Assembleia de Deus também exigia que as irmãs usassem o véu. Então, meu conselho, a minha reflexão é: tudo tem que ser feito com modéstia. Não só no cabelo, mas em tudo. Seja na maquiagem, nos utensílios, nas joias, seja no comportamento, seja estético ou comportamental. Temos que ser equilibrados, sempre com muita modéstia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com a mão estendida sobre você e que você olhe para Ele e veja nele o que você quer ver em você ao olhar para o espelho. Deus abençoe em nome de Jesus.